Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, falando dos anjos. E quero subordinar esse tema no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, e versículos 7 e 8. Dizem assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 2 de abril de 2026. Quero pedir desculpas, porque hoje nós tivemos muita dificuldade para trazermos no horário habitual a mensagem do dia. Inclusive, quero mandar um alô aqui, a paz do Senhor também, um abraço para a conterrânea, nossa irmã Rinaldinha, que a gente chama aqui. Paz do Senhor, minha irmã, e sua família também, aí no estado de São Paulo. Grande Deus, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos, a minha família também, essa missão. Eu te agradeço em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando dos anjos. Já quero iniciar aqui dizendo que nós não precisamos nos preocupar com essa questão dos anjos. Inclusive, na teologia, existe essa doutrina que estuda, que é chamada de angiologia, né? Que estuda exatamente os anjos. Então, a gente não precisa aqui ficar preocupado e pensando, né? Como é que é os anjos, né? Não, a gente precisa entender que quem nos protege, quem nos guarda é Deus, e os anjos são apenas seres delegados por Deus para agir. Inclusive, anjo não tem poder para abençoar ninguém. Lá no Val de Jaboque, é um exemplo clássico disso, quando Jacó luta com aquele ser misterioso, que é chamado de anjo também, mas não é nenhum ser angelical. Ali, na teofania, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que abençoa Jacó, e a gente sabe toda a história. Então, anjos têm o seu papel determinado biblicamente, né? Mas todo o controle está nas mãos de Deus, né? Que é o Senhor de todo o corpo angelical. Mas acontece que existem também os anjos maus. Os anjos bons, a gente conhece e sabe que estão do lado de Deus. São aqueles que estão para nos guardar, nos proteger, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, que são espíritos ministradores para nos servir. Mas também tem os anjos maus, né? Eles atuam exatamente para enganar, para destruir. São anjos que estão sob o controle, sob o domínio de Satanás. E no texto base que eu li aqui, já observamos isso. A existência desses dois grupos. Inclusive no texto aqui, já foi iniciado naquele momento, nessa batalha, esse sentimento de maldade naquele grupo de anjos. Uma terça parte do corpo angelical. Miguel, aquele ser, aquele capitão angelical, o arcanjo, que lutou, estava à frente do exército de Deus e lutou contra aquele chamado de dragão, mas a gente sabe que é Satanás. Naquela época ele era o querubim ungido nessa batalha, foi destituído naquele dia, após aquela, ou durante aquela batalha. Diz a Bíblia que Miguel e os seus anjos, então vamos chamar aqui de anjos que foram fiéis, que permaneceram fiéis até agora a Deus. Então são os anjos bons. Aí diz, e o dragão, ou seja, o diabo, que ali era o querubim ungido, mas se transformou no diabo, batalhava ele com os seus anjos. Então existem anjos bons e maus aqui na terra, atuando para uns para beneficiar, né? Sobretudo aqueles que temem a Deus, a gente que estamos temendo a Deus,
e aqueles anjos maus que estão aí atuando, né, colocando na mente das pessoas, para as pessoas matarem, para as pessoas roubarem, para as pessoas mentirem, se prostituírem. Então, eu criei aqui esse layout, como sempre tenho criado o layout de acordo com a mensagem que eu estou ministrando, onde tem um grupo de pessoas representando toda a humanidade. E do lado aqui esquerdo dessa imagem está os anjos maus, os anjos que a gente chama de demônios. E ao lado direito tem os anjos bons. Inclusive aqui, se você ver, tem um anjo mostrando assim, demonstrando, né, ser do sexo feminino. Lembrando que anjo não tem sexo. Os anjos não possuem sexo. Não vamos dizer, anjo é macho, é fêmea. Não, por isso que eu, a propósito mesmo, criei essa imagem e deixei aqui publicamente mostrando anjo como o semblante de homem, mas também tem um anjo com semblante de mulher. Então, não fique achando que tem anjo ou anja, né? É tudo anjo, porque eles não têm sexo. São seres espirituais e seres espirituais não têm sexo. Então, gente, eu quero só concluir aqui deixando rapidamente alguns versículos falando sobre isso. Vamos falar dos anjos bons? 34, versículo 7 é o Salmos, diz assim: o anjo do Senhor, 34, capítulo, versículo 7, tá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então o anjo do Senhor está acampado. Pegou uma barraca, armou, para você entender, ao lado de quem teme ao Senhor está acampado. Não apenas para olhar para a gente, para dizer que estou aqui, ó, curtindo, não. Para nos proteger, para nos servir. A ordem que Deus dá para esse anjo, tá? Também nós temos Hebreus, já disse, citei 11, capítulo 1, versículo 14, a ministração desses anjos. Mas também Pedro fala dos anjos maus. E ele dá um exemplo na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 8, quando ele fala que o diabo anda em derredor. Como o diabo tem um ser que tem sob o seu controle esses anjos caídos, esses anjos maus, então ao redor, né, de nós, aliás, ao derredor de nós, como diz Pedro, está esses anjos caídos, estão, né? Esses anjos caídos são demônios, né? São anjos maus, mas ao redor está exatamente o anjo acampado, conforme eu disse, que o salmista fala no Salmo 34, versículo 7. Então, para poder chegar a nós, ele terá esses anjos, eles terão, né? Os anjos maus que vencerem o anjo que está ao nosso redor, o que não conseguem. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala dessa batalha invisível. Aqui nessa imagem que eu criei, as pessoas estão andando sem perceberem desses dois grupos de seres espirituais, anjos maus e bons, que estão atentamente os observando. Para concluir, nós podemos dizer que a nossa ideia que nós temos aqui é que existe muita coisa acontecendo ao nosso redor. Nossos olhos não estão vendo, mas a gente deve ficar firme que Deus está no controle. Essa ideia, esse pensamento, a gente deve sempre guardar conosco. Deus está no controle. Existem anjos maus? Existem, nós não estamos vendo. Existem anjos bons? Existem, mas Deus está sobre todos esses anjos, tanto maus como os bons. Deus é quem controla todas as coisas. Agora, a ação dos anjos maus, Deus permite, por conta exatamente da linha, né, de maldade que o homem segue. Mas se o homem for temente a Deus, estará sempre sob a proteção dos anjos bons. Lembrando, anjos, como disse no início, não tem poder nenhum se não for esse poder delegado por Deus. Ótima tarde a todos. Servo de Deus, Jessé Gomes.